Olá, estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é sexta-feira, dia 16 de janeiro de 2026. Vamos iniciar com os nossos destaques desta manhã pelo jornal Folha de São Paulo. O destaque de hoje é sobre o Banco Master. Aqui diz que os auditores de fundos da REAG ligados ao Master alertavam desde 2019 sobre falta de documentos. CVM, que regula o mercado, não quis comentar casos específicos e a defesa de Workaro e do banco também não quis comentar. E novos fatos sobre Master reforçam a necessidade de CPI, diz o autor do requerimento. E aqui, inclusive, temos o texto de opinião da Folha de São Paulo sobre este assunto. Eles escrevem que ordens anômalas evidenciam que Toffoli perdeu a condição de arbitragem imparcial. E outras notícias: Workaro usou o empréstimo do Master para comprar uma mansão de 36 milhões de reais em Brasília. Como a gente observa aqui nesta imagem, um condomínio no Lago Sul, área da piscina da casa comprada pelo dono do Banco Master. E o financiamento utilizado pode ser ilegal, de acordo com os especialistas. E empresas na teia do banco usam terras da União para gerar 45 bilhões de reais em créditos de carbono. Temos aqui outro assunto, é um texto escrito por Vinícius Torres Freire. Lula faz reunião para azeitar combate ao crime organizado, mas não chamou o ministro Dias Toffoli. Falando sobre educação, temos aqui a notícia que o MEC libera as notas do Enem 2025. Veja como acessar e também tire as suas dúvidas. Falando sobre política, temos aqui um destaque que a esquerda explora o peso de ida de Bolsonaro para Papudinha nas redes sociais. E Carlos Bolsonaro chama a prisão de ambiente severo e aliados criticam Alexandre de Moraes. Sobre as eleições deste ano, Lula quer usar a aproximação com Mota para impulsionar o fim da escala 6x1 como bandeira. E no Amapá, os indígenas criticam resposta da Petrobras após vazamento de fluido na foz do Amazonas. A empresa afirma que a substância é biodegradável e o IBAMA também afirma acompanhar essa perfuração. Agora, no calçado de imagens desta manhã de sexta-feira, temos aqui um assunto de um acidente, colisão durante retorno. Equipe do Águia de Marabá sofre acidente com ônibus. Infelizmente, o preparador físico morreu e técnico é ferido gravemente. E sobre mais esportes, temos aqui que Luciano comemora gol da vitória do São Paulo sobre o São Bernardo no Morumbis. E Corinthians perde, aqui diz que John chuta para superar o goleiro Hugo Souza na vitória por 3-0 do Bragantino. Também temos aqui uma outra fotografia de um ato que aconteceu lá no Arpoador, no Rio de Janeiro. Vendedores ambulantes bloqueiam via da praia de Ipanema em um protesto. Eles reclamam de apreensões de mercadorias pela prefeitura, como a gente consegue observar aqui. Eles escrevem nesses cartazes em protesto que camelô não é ladrão, camelô é trabalhador. Também temos outros assuntos, voltando aí sobre o tema das eleições deste ano. Zema afirma que não tem medo de número pequeno ao falar de pesquisas para pleito deste ano. E aqui também nos informa que PP União, PL e PT concentram metade do fundo eleitoral de 4,9 bilhões de reais. Temos também outros destaques, que a Justiça condena o hospital em São Paulo depois de grávida de gêmeos ter recebido apenas um dos bebês. A Prefeitura, que ainda vai recorrer, afirma na ação que não houve erro dos médicos nesse caso. Falando sobre crimes virtuais, aqui diz que golpe do falso desconto no IPVA mira motoristas em pelo menos 5 estados. Esse esquema
já foi identificado em Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. Esse dinheiro vai para contas de laranjas. Agora, na editora internacional, temos aqui que o ex-presidente da Coreia do Sul é condenado a 5 anos de prisão no caso de tentar impor uma lei marcial. E o ex-presidente enfrenta mais 7 julgamentos e um por insurreição, que pode ter pena de morte. Falando agora sobre saúde, 4 em cada 10 idosos que relatam sintomas de depressão recebem diagnóstico, aponta o estudo. Gênero, sedentarismo e baixa escolaridade são fatores de risco identificados nessa pesquisa. Também temos aqui na área de cultura, sobre o painel de As Letras, a biografia de João Guimarães Rosa sai no aniversário de 70 anos de Grande Sertão Veredas. Agora, na sessão Pare para Ler de hoje, temos aqui um assunto para a saúde. Entrar em forma pode ser mais fácil e rápido do que você acha. Treinar de forma inteligente e aplicar a dose mínima eficaz pode ser melhor do que uma atividade por mais tempo. Algo que pode ajudar a estabelecer hábitos saudáveis e também cumprir metas de exercício para um ano novo. E no Caderno Todas temos um assunto sobre televisão. Conheça Dandara Arcebispo, uma atriz mirim descoberta por Gagliasso numa sala de cinema. Falando agora sobre economia, temos aqui o primeiro assunto de hoje, dizendo que o mercado de escritórios de luxo cresce em Nova York com busca por espaços de alto padrão. Na tecnologia, Wikipédia chega aos 25 anos e celebra acordos com principais grupos de inteligência artificial. A fundação anuncia parcerias com Microsoft, Perplexity, Mistral, após Google e Meta. E mais outros assuntos de tecnologia, um evento em Nova York mostra como o varejo pode usar a inteligência artificial para atrair o consumidor para a loja. O setor emprega tecnologia para reduzir filas, personalizar atendimento e gerar também interação. E ainda falando sobre economia, fabricantes correm para desenvolver a próxima geração de motores de aviões comerciais. Falando agora na política brasileira, Partido Missão aciona a PGR contra a governadora de Pernambuco após encontrar documentos de facção criminosa. Pré-candidato do partido da presidente, Renan Santos, lidera inspeção em cadeia desativada. E discurso de ódio contra nordestinos cresceu 821% na eleição de 2022, é o que revela uma pesquisa. Estudo mostra crescente associação de termos pejorativos à palavra nordestino. Agora, no Caderno Cotidiano, temos aqui alguns destaques. Primeiro é para São Paulo. Nunca recebi uma nota de pesar, diz mulher de técnico morto em um acidente em estúdio, de Pablo Marçal. Agora, por outro lado, a defesa de político diz que cabe recurso sobre a decisão em relação à indenização. Aqui também diz que Nunes suspende aval para corte de árvores e pinheiros após protesto de moradores no bairro. A prefeitura diz que vai reavaliar necessidade da supressão e a construtora afirma também seguir a lei. E cadela dos bombeiros morre em deslocamento para operação com torção gástrica. Essa condição grave e emergencial atinge animais grandes, como foi o caso da cadela Iara, com maior frequência. Também temos aqui que a restrição de chat no Roblox leva a protestos e ataques da Felca. Inclusive, o diretor afirma que agora o jogo Roblox seguirá aí o ECA digital. E chuvas escassas preocupam setor elétrico e governo quer plano de ação para o Rio Paraná. Temos também outros assuntos, que chuva e calor continuam até domingo em São Paulo e temporal causa pane em trem que liga terminais do aeroporto de Guarulhos. Agora temos aqui
Na editoria internacional, Donald Trump anuncia a criação de Conselho de Paz para Gaza. Órgão seria chefiado pelo presidente dos Estados Unidos. E no encontro que ocorreu em Washington, Corina entrega a medalha do Nobel para Donald Trump. Também temos aqui outro assunto já no caderno de ciência sobre astronomia. A NASA quer lançar no dia 6 missão tripulada para contornar a Lua. Artemis II será a primeira neste século a levar humanos além da órbita terrestre. E falando sobre esporte, temos aqui um assunto sobre futebol. O presidente do São Paulo, sob suspeita de desvios e fragilizado, encara a votação de impeachment. O Júlio Casares perde apoio da base e até vice deve votar por seu afastamento hoje, às 18h30. Agora, na capa do jornal Estado de São Paulo, temos aqui esta manchete de hoje, que é sobre o caso Master. Cunhado de Vorchiaro comprou parte de resort da família do ministro Dias Toffoli. Documentos obtidos pelo jornal mostram que Fabiano foi sócio no Taiaiá. O pastor e empresário Fabiano, cunhado do banqueiro Daniel Vorchiaro, é dono dos fundos de investimento que compraram parte da participação dos irmãos e também de um primo do ministro do STF, Dias Toffoli, no resort Taiaiá, que fica localizado ali no Paraná. O ministro não tem participação direta, mas frequenta o resort. Os seus parentes foram os principais acionistas desse empreendimento e procurados não se manifestaram, assim como a administração desse resort. A defesa de Fabiano afirmou que o empresário deixou em 2022 o fundo, encerrado em 2025. E Toffoli é relator do inquérito do caso Master no Supremo, que envolve também a Reag Investimentos, gestora dos fundos envolvidos nessa transição. Ele passou a ser responsável pelo inquérito após aceitar pedido da defesa de Vorchiaro para que o caso ficasse no Supremo. Fabiano foi preso e depois solto na mesma investigação. E documentos obtidos pelo jornal com a movimentação financeira do Fundo Leal mostram que Fabiano foi o seu único cotista entre 2021 e 2025. O Leal e outro fundo foram usados para aportar 20 milhões de reais no Taiaiá. Inclusive, também temos aqui uma outra chamada de capa informando que o Banco Central determina a liquidação da Reag. O Banco Central diz que a gestora de recursos agiu como facilitadora de ilícitos em operações com o Banco Master. Também temos aqui outros assuntos. Moraes manda Bolsonaro para batalhão da Polícia Militar no Distrito Federal, a Papudinha. Argumento do ministro do STF é o de que o ex-presidente terá condições ainda mais favoráveis em uma sala igualmente exclusiva. Outros assuntos agora na editoria internacional de hoje. Tropas europeias chegam à Groenlândia em apoio à Dinamarca. França, Alemanha, Reino Unido, Noruega e Suécia enviaram militares à ilha em apoio à Dinamarca, que é um país membro da OTAN. Os Estados Unidos disseram que o movimento não muda a intenção de compra do território. E a Rússia contra a presença militar da Europa. Também temos aqui outros assuntos em destaque. Líder opositora venezuelana sai da Casa Branca sem foto com Trump. A Maria Corina Machado diz ter dado a republicano medalha do Nobel da Paz, ganhou por ela. Os Estados Unidos voltaram a afastar chance de ela assumir o poder. Agora, na capa do jornal Globo de hoje, temos aqui mais um assunto sobre a política. Moraes transfere Bolsonaro para cumprir pena na Papudinha. Após seguidas reclamações da família do ex-presidente,
O ministro diz que a nova cela tem condições melhores, mas que a prisão não é um hotel. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi transferido ontem da sede da Superintendência da Polícia Federal em Brasília para continuar cumprindo pena por tentativa de golpe no batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, que é conhecido como Papudinha, por ficar no complexo da penitenciária da Papuda. A decisão do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, ocorre após seguidas reclamações dos filhos de Bolsonaro de que a prisão na Polícia Federal agravava o estado de saúde do pai. E no despacho, Moraes afirmou que a cela anterior já lhe garantia condições absolutamente privilegiadas em relação a outros presos no país e que o novo local é ainda mais favorável. Aqui também informa que a cela na Papudinha é 5 vezes maior que a sala da Polícia Federal e tem uma área externa e cozinha. O ministro do Supremo determinou ainda que Bolsonaro passe por novos exames médicos para avaliar seu estado de saúde e que poderão embasar a decisão sobre o pedido da defesa de prisão domiciliar. Inclusive, aqui diz também que o ex-presidente será vizinho de Anderson Torres e Silvinei. E ainda na política, Dino proíbe emendas a ONGs de parentes de parlamentares, citando em sua decisão uma reportagem do próprio jornal o Globo, que revelou valores recordes dessa modalidade de repasse. O ministro do Supremo vedou a destinação de emendas a entidades do terceiro setor administradas por familiares ou assessores de parlamentares. Também temos aqui outra notícia, que Banco Central decreta a liquidação da REAG, investigada por fraude no caso Master. O Banco Central citou graves violações e preservação do sistema financeiro ao liquidar gestora suspeita de atuar em esquema de fraude com fundos de investimentos. Também temos aqui outra chamada de capa, dizendo que SECOM contradiz o novo ministro sobre reunião de Lula com o Banco Central, PGR e Moraes. Titular da Justiça, Lima e Silva, disse que crise do Master havia sido tema de encontro do presidente com o ministro do Supremo, Galípolo e Gonet. E Toffoli, da Polícia Federal, acesso às provas do Master, mas ele escolhe os peritos. E Tarcísio age nos bastidores, de olho no Planalto em 2026. Em meio à desconfiança de bolsonaristas sobre o seu apoio a Flávio, o governador se movimenta para a corrida presidencial. Aqui também nos informa sobre a articulação que levou Paes a reiterar fidelidade a Lula. Aqui temos um assunto sobre o Rio de Janeiro, sobre o paraíso ameaçado pelo excesso. Aqui diz que em Arraial do Cabo, na região dos Lagos, a superlotação em recantos, como a prainha do Portal do Atalaia, levou o ICMBio a pedir interdição do desembarque de banhistas dos barcos para preservar o ecossistema. Também os preços abusivos nas praias do país mobilizam os governos. Aqui nos diz, nos assuntos internacionais, em destaque no jornal Globo, em meio à alta da violência dos agentes anti-imigração, Trump ameaça dobrar a aposta. Ações truculentas do ICE, expostas em vídeos virais, geram críticas, mas o presidente cogita lançar mão de lei de 1807 que amplia a atuação de forças federais nesses estados. E uma pesquisa mostra que ações dos Estados Unidos favorecem a imagem da China. Segundo estudo em 21 países, ameaças de Trump à ordem global propiciam o aumento de influência da China e de outros países. Em medalha do Nobel, presente de Corina Trump na Casa Branca. Esse objeto do desejo do americano, a peça foi dada a ele pela líder da oposição venezuelana em encontro em Washington.
Agora, na capa do Correio Brasiliense de hoje, temos aqui mais um assunto do dia em destaque. Bolsonaro ficará preso na Papudinha, decide Alexandre de Moraes. O ex-presidente Bolsonaro foi transferido ontem da Superintendência da Polícia Federal para o 19º Batalhão da Polícia Militar, do Distrito Federal, conhecido como Papudinha. E na decisão que determinou a mudança, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, ressaltou que o complexo prisional tem condições mais favoráveis ao condenado por tentativa de golpe de Estado e outros crimes. Ele enfatizou, no entanto, que as instalações absolutamente excepcionais e privilegiadas não transformam o cumprimento da pena em uma estadia hoteleira ou em uma colônia de férias. E a ordem do magistrado ocorreu após uma série de críticas da família ao confinamento de Bolsonaro na Polícia Federal. E nesse mesmo documento aqui nos diz que o ministro rebateu essas reclamações, destacando que as condições que o ex-presidente tinha na superintendência não existem para os demais 384.586 presos em regime fechado no Brasil. E a oposição disparou contra a transferência e governistas comemoraram essa decisão. E aqui também nos informa que a prisão de Bolsonaro tem quase 65 metros quadrados e também conta com uma área externa. E os apoiadores do ex-presidente protestaram na Papuda. Outro assunto fala sobre uma ação conjunta para combate às facções. O presidente Lula reuniu STF, PGR, Banco Central, Polícia Federal e Receita Federal para alinhar o enfrentamento ao crime organizado. O novo ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, disse ontem, Lima e Silva disse que ordem do chefe do Executivo é elevar o combate às facções ao status de ação de Estado e não apenas de governo. Ele argumentou que o tamanho do problema justifica a coordenação entre os poderes. Sobre a economia, o conselheiro do BRB renuncia. Sob pressão da nova presidência do Banco de Brasília, o Marcelo Talarico vai deixar o comando do Conselho Administrativo da instituição financeira. Também sobre as fraudes, o Banco Central liquida a REAG, ligada ao Master. A gestora de fundos é investigada pela Polícia Federal no escândalo do banco de Daniel Vorquero e também na Operação Carbono Oculto, por ligação com o PCC. E outros assuntos, Dino veta emendas a ONGs de parentes de político. E temos mais um destaque sobre o presente para Donald Trump. Ao visitar a Casa Branca, a líder opositora Maria Corina Machado deu a medalha do Nobel da Paz ao presidente dos Estados Unidos, que não mudou a avaliação dele sobre a venezuelana. Temos também aqui outro assunto sobre o CB Debate. Em pauta, a proteção às mulheres. Aqui diz que esse encontro vai acontecer no próximo dia 27, no auditório do Correio, e vai discutir formas de combater a violência de gênero. E falando sobre um palacinho renovado, projetado por Oscar Niemeyer, o prédio construído para abrigar o comando do Tribunal de Justiça do Distrito Federal foi reformado e aberto ontem, em uma cerimônia com autoridades do Judiciário e do Executivo. Outro destaque no Correio Brasiliense, temos aqui sobre alimentação, falando da proteína em alta. Nova pirâmide alimentar dos Estados Unidos favorece o ganho de músculos, mas os exageros fazem mal à saúde. É o que alerta a nutricionista entrevistada, a Rayane Marques, ao CB Saúde. Também em cidades, temos aqui um assunto em destaque sobre contagem para remover um hotel icônico. O símbolo de luxo e sofisticação na década de 1970, o Torre Palace será implodido em 25 de janeiro. Abandonado, o prédio na região central do plano piloto está aos escombros e chegou a ser invadido por pessoas em situação de rua há alguns anos.
E o jornal mostra os detalhes dessa operação de remoção do esqueleto para dar lugar a um moderno edifício. E falando aí sobre construção, temos aqui um assunto que marquise cai em Taguatinga. A estrutura no último andar de um prédio da CNC desabou e o local foi interditado pela Defesa Civil. Agora, na capa do jornal Cearense O Povo, temos aqui o primeiro assunto que fala sobre meio ambiente. Dunas da Sabiaguaba diminui com o vento e o fluxo de visitantes, como a gente observa nesta imagem aqui destacada. Já a manchete, mesmo item do material escolar pode variar até 481% aqui em Fortaleza. Essa variação foi encontrada no preço de mochila de costas tamanho grande. E levantamento do Procon comparou valores de 49 produtos escolares em livrarias e papelarias. E mais um assunto para a segurança. O Ministério Público do Ceará cria 4 novos órgãos para combater as facções criminosas. Também na política, Bolsonaro é transferido para presídio da Papudinha após a decisão de Moraes. E obras do data center do TikTok no Ceará são iniciadas. A água de reuso de esgoto foi descartada. A entrega da primeira etapa deve ser no fim de 2027, de acordo com o Rodrigo Abreu, que é o CEO da Omnia. E sobre esportes, temos aqui a notícia que Fortaleza goleia Quixadá por 4-0 e vence a primeira pelo Cearense. Em comes e bebes, de técnicas tradicionais a blends modernos, os chás são destaque em espaços aqui na capital de Fortaleza, na capital. Agora, na capa do Valor Econômico de hoje, temos aqui o primeiro assunto em destaque, que fala sobre as fraudes. Banco Central liquida Reag, envolvida com Master e suspeita de elo com crime organizado. Segundo o órgão regulador, a decisão foi motivada por graves violações às normas. Fundos administrados pela empresa não serão afetados diretamente. Também temos outro assunto sobre negócios, que a iFly, de voo indoor, foi veículo para o esquema. Aqui nos diz que a iFly, conhecida escola de voo indoor, fez investimento de 449 milhões de reais no fundo D+, que é administrado pela Reag, após tomar empréstimo fictício do Banco Master. Isso segundo a comunicação feita pelo BC ao Ministério Público. Aqui também nos revela que esse mesmo fundo recebeu recursos de outras 35 empresas em operações que teriam permitido o desvio de 11,5 bilhões de reais por meio da compra de títulos podres em fundos administrados pela Reag. E o caso da iFly revela que o suposto esquema de desvio de recursos do Master por meio de empréstimos não usou apenas empresas de fachada. E um rastreamento feito pelo jornal Valor, em documentos oficiais, mostra que a iFly foi constituída em 2014 por uma franquia inglesa, que atualmente é controlada por um investidor nacional. Temos aqui outros assuntos em destaque, que Bolsonaro é transferido a Papudinha. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ordenou a transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro de polícia, ou melhor, para as instalações prisionais do 19º Batalhão de Polícia Militar do Distrito Federal a Papudinha, dentro do complexo penitenciário da Papuda. Lembrando que Bolsonaro cumpria a pena de 27 anos na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. E em sua decisão, após rebater críticas à defesa de familiares de Bolsonaro sobre a carceragem da Polícia Federal, Moraes destacou as condições absolutamente excepcionais e privilegiadas oferecidas ao ex-presidente. E ainda assim, Carlos Bolsonaro criticou a transferência para um ambiente prisional severo. Os advogados do ex-presidente
não se manifestaram até o fechamento desta edição. Também temos aqui outros assuntos em destaque, que a Companhia Siderúrgica Nacional espera até 18 bilhões de reais com a venda de ativos. E o crédito a produtor rural cai 15%. E juros de deflação preocupam o setor de varejo. Aqui nos informa que grandes grupos supermercadistas e de atacarejo do Brasil estiveram reunidos em jantar na segunda em Nova York e demonstraram preocupação com o avanço da deflação nos alimentos. E no ambiente de volume de vendas estagnado ou em baixa e sinais de que o país avança para o chamado crescimento em K, em que classes de renda mais alta se beneficiam dos juros altos, enquanto os mais pobres perdem renda para o endividamento. Temos aqui inclusive as aspas, o presidente do Açaí, o Belmiro Gomes, que é um dos participantes aí de um encontro. Ele afirma que parte do que está faltando no carrinho foi consumida pelos juros elevados que viraram dinheiro nos extratos dos mais ricos. E continuando a falar sobre política, líder do PL e Carlos Bolsonaro criticam transferência de ex-presidente para Papudinha. Já o deputado Nicolás Ferreira diz que espaço será melhor para Bolsonaro. Após a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, de transferir o ex-presidente Jair Bolsonaro para o 19º Batalhão da Polícia Militar no Distrito Federal, a Papudinha, parlamentares da oposição dividiram-se sobre a medida. Houve consenso, no entanto, na defesa pela prisão domiciliar para o ex-presidente e na narrativa de perseguição política. E também fizeram críticas ao STF e a Moraes. O filho do ex-presidente Carlos Bolsonaro também criticou a decisão de Moraes e classificou a transferência do pai como um marco simbólico do confronto institucional. Já para o líder do Partido Liberal na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante, a decisão foi negativa. Ele escreveu o seguinte em suas redes sociais: a transferência de um ex-presidente para a penitenciária por decisão isolada é punição política, vingança travestida de legalidade e demonstração de força de quem já não reconhece limites. E o líder da oposição no Senado, o Rogério Marinho, que é do PL do Rio Grande do Norte, reconheceu que a prisão é mais ampla do que a cela anterior, mas criticou essa decisão. Ele afirmou o seguinte: a transferência para a Papudinha escancara o abuso. Traficantes e assassinos recebem tratamento mais humano do Estado do que um homem preso por um crime impossível. Por mais que a nova prisão seja mais ampla que a atual, com idade e comorbidades que tem, Bolsonaro deveria estar em prisão domiciliar. Foi o que afirmou aí o líder da oposição no Senado. Ele também disse que qualquer dano ao ex-presidente será responsabilidade direta do ministro. Já o deputado Nicolás Ferreira afirmou que esse espaço parece ser melhor do que a cela em que Bolsonaro estava cumprindo pena na Superintendência da Polícia Federal. Ele afirmou o seguinte: aparentemente, parece ser um espaço melhor, sem barulho e com atendimento médico 24 horas. Vou apurar com a família se essas condições de fato são as melhores. E o líder da oposição na Câmara, que é o deputado Cabo Gilberto, que é do partido PL de Paraíba, disse que o Supremo ultrapassou os limites com a decisão de transferir o ex-presidente. Ele declarou o seguinte: isso não é justiça, é abuso de poder. Mandar Jair Bolsonaro para o complexo penitenciário da Papuda é autoritarismo puro. Quando uma só pessoa acusa, julga e manda prender, o sistema falhou e o Supremo ultrapassou os limites. Também temos outros assuntos agora para o Judiciário. Dino proíbe parlamentares de indicar emendas à ONG de parentes. Em decisão,
O ministro do Supremo vê nepotismo e critica a prática. Ele afirma que não é compatível com o regime republicano. E dando prosseguimento aos destaques no jornal Valor Econômico de hoje, temos aqui um assunto que Lula sanciona lei orçamentária e veta cerca de 400 milhões de reais em emendas parlamentares. Orçamento da União para 2026, aprovado pelo Congresso em dezembro, será de 6,54 trilhões de reais. Temos também outros destaques. Não desistir porque nunca teve candidatura à presidência, foi o que afirmou Tarcísio de Freitas. Ele diz: o governador paulista diz apoiar Flávio Bolsonaro e que direita estará unida nas eleições. Ele também afirma trabalhar por prisão domiciliar de Bolsonaro. O governador nega a candidatura presidencial e afirma apoiar Flávio Bolsonaro, que diz que criticado por bolsonaristas por não se engajar na pré-candidatura presidencial do senador Flávio Bolsonaro, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, fez acenos à família Bolsonaro e disse que trabalha para viabilizar a prisão domiciliar do ex-presidente. E Tarcísio negou ter pretensão de disputar a presidência neste ano e disse apoiar Flávio. Ele também aqui nos informa que ele falou com a imprensa em Suzano, que é na região metropolitana da capital, horas antes da decisão do ministro Alexandre de Moraes de transferir o ex-presidente da superintendência da PF em Brasília para Papudinha. E Bolsonaro está preso desde novembro, condenado a 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe de Estado. E desde o ano passado, o governador tem procurado ministros do Supremo para pedir a prisão domiciliar de Bolsonaro. E em outro aceno a bolsonaristas, Tarcísio descartou uma eventual candidatura presidencial, reiterou que tentará a reeleição em São Paulo e disse que a direita estará unida em torno do mesmo candidato. Ele afirmou o seguinte: nunca desisti da candidatura presidencial porque nunca teve essa candidatura. Aqui também informa que Tarcísio minimizou as críticas de bolsonaristas e disse que apoiará o filho de Bolsonaro na disputa presidencial. Ele afirmou o seguinte: para mim, o Flávio é um grande nome. Já falei que ele é o meu candidato e vai ter o nosso apoio. Ele também complementa dizendo que a direita estará unida em torno de um nome. Meu nome é Flávio. O governador desconversou também ao falar de sua defesa de que o país precisa de um novo CEO, que foi replicada por sua esposa. Tarcísio disse que foi um desabafo contra o PT. Também falando sobre as eleições deste ano, Ratinho Júnior diz que pode disputar presidência. O governador do Paraná diz que a candidatura depende de decisão interna. E o cenário da direita ainda é incerto. E de acordo aqui com uma pesquisa feita pelo Genial Quest, Lula lidera cenários, mas a vantagem sobre Flávio e Tarcísio diminui. O senador do PL mantém segunda colocação no primeiro turno. O levantamento é o primeiro divulgado pelo Instituto em ano eleitoral. Também temos aqui outros destaques, uma análise de César Felício ao Valor Econômico. Ele escreve que as eleições que podem sacudir o mundo, Brasil e Estados Unidos, são as mais importantes do hemisfério em 2026. Também temos aqui um caso que aconteceu em São Paulo. A irmã de Ricardo Nunes, que é o prefeito de São Paulo, é presa ao ser reconhecida por câmeras do Smart Sampa. A Janaína era considerada foragida da justiça e alvo de 2 mandados de prisão. E Moraes manda apurar se dados de ministros do Supremo foram vazados por COAF e Receita. E Mota sinaliza a Boulos que pode votar no primeiro semestre regulamentação do trabalho por aplicativo. Esse projeto é tratado como prioritário pelo governo Lula, que aposta nesse tema como uma das bandeiras para a eleição. E aqui temos outro destaque.
de Andréa Joubert, um texto que ela escreve, que o caso Master escala pela gravidade e nonsense. E Bolsonaro passa por exames médicos e recebe visita de Michele na Papudinha. O ex-presidente deixou a Superintendência da Polícia Federal após a determinação de Alexandre de Moraes. E o líder do PT sobre isso, ele afirma o seguinte: transferência para Papuda desmonta uma campanha mentirosa de tortura contra Bolsonaro. O ministro Moraes determinou a transferência imediata de Bolsonaro da sede da PF em Brasília para a ala reconhecida como Papudinha, como nós vimos anteriormente. E por último, temos aqui uma análise feita por César Felício. Polarização nacional dilui o impacto de queda de Maduro na eleição. A pesquisa mostra que a opinião pública vai se tornando pouco permeável a eventos externos. Olá, estamos iniciando o segundo bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é sexta-feira, dia 16 de janeiro de 2026. Daremos início agora aos destaques pelo site do jornal O Globo. Temos aqui ainda o assunto do dia, que é sobre o Banco Master. Técnico de time da Índia aparece como sócio de firma a qual o Master emprestou 468,8 milhões de reais. Aqui diz que a firma aportou 444 milhões em fundo ligado à REAG, que tinha em carteira de investimentos papéis considerados sem valor. Também temos outro assunto, como indícios de fraudes bilionárias puseram fim a uma das maiores gestoras independentes do país. A ascensão acelerada na Faria Lima, uso de fundos exclusivos e conexão com o Banco Master levaram a gestora ao centro das investigações. Temos também aqui outro assunto, perto de pagar 41 bilhões de reais, cláusula com o Master impediu o aumento da fatura do FGC. Mudando de assunto, temos aqui um destaque sobre o Rio de Janeiro. Praias superlotadas em Arraial do Cabo levam ICMBio a recomendar interdição do local. E preços abusivos se espalham pelo litoral brasileiro e agora mobilizam as autoridades. Também temos aqui que em São Sebastião, sobre o feriado de São Sebastião. O feriado no Rio tem previsão de céu nublado e pancadas de chuva. Também temos aqui sobre saúde a seguinte matéria. Entenda a diferença entre jejum intermitente ou simplesmente não se alimentar. Aqui diz que a chave está no planejamento, na qualidade dos alimentos e também no impacto real sobre o metabolismo. Aqui também nos diz que jejuar não é passar fome. E sobre o Enem, aqui diz que o resultado já está divulgado. E um simulador do SISU mostra em quais cursos você pode passar. E 5 refeições por dia, banho de sol livre e espaço para exercícios. Os benefícios da Papudinha para Bolsonaro. O ex-presidente foi transferido para complexo prisional na quinta-feira, após determinação do ministro Alexandre de Moraes. Agora temos aqui um texto da colunista Malu Gaspar. A alfinetada de Alexandre de Moraes em Damares ao mandar Bolsonaro para Papudinha. Em decisão que transferiu ex-presidente, o ministro disse que supostos problemas em cela citados pela senadora indicam completo dissociamento da realidade. Aqui ela escreve a Malu Gaspar que ao transferir Jair Bolsonaro para o 19º Batalhão da Polícia Militar em Brasília, a Papudinha, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, aproveitou para alfinetar a senadora Damares Alves, aliada do ex-presidente, que havia solicitado no último dia 8 uma vistoria institucional do Senado na sala de Bolsonaro na Superintendência da Polícia Federal. Aqui também nos diz que Damares, ela que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Casa e uma das maiores entusiastas do impeachment de Moraes, justificou
o pedido citando relatos de alagamento da área utilizada como cela, bem como de ruídos constantes provenientes de equipamentos de ar-condicionado, circunstâncias que, de acordo com a parlamentar, prejudicariam a salubridade do ambiente e o repouso adequado do custodiado. Agora, em um parecer enviado ao gabinete de Moraes, a Procuradoria-Geral da República se posicionou a favor da solicitação da parlamentar. A colunista continua escrevendo que a senadora e amiga pessoal da ex-primeira-dama Michele protocolou o pedido depois que Bolsonaro sofreu uma queda na cela na madrugada do último dia 6. E Damares argumentou também que a vistoria se justifica pelas condições de saúde do ex-presidente, que é idoso e passou por diversos procedimentos cirúrgicos, e ainda comparou a instalação da Polícia Federal com a cela em que o presidente Lula cumpriu pena na Superintendência de Curitiba entre 2018 e 2019. E na decisão de 36 páginas, Moraes disse que não há dúvidas da existência de uma campanha de notícias fraudulentas com o intuito de tentar desqualificar e deslegitimar o Poder Judiciário, ignorando as condições absolutamente excepcionais e privilegiadas do cumprimento de pena do ex-presidente da República. E o magistrado fez questão de listar os privilégios, entre eles sala exclusiva e com o dobro do tamanho previsto na legislação penal, banheiro exclusivo, frigobar, televisão, ar-condicionado e entrega de comida preparada pela família. Moraes frisou dizendo o seguinte: tais privilégios não existem para os demais 384.586 presos em regime fechado no Brasil. Agora, outros assuntos, temos aqui um destaque internacional, uma notícia que o aumento da violência em operações antimigrantes nos Estados Unidos põe táticas do ICE em xeque e expõe falhas em recrutamento. A morte da mulher norte-americana reacende críticas às táticas da agência em meio à aceleração no recrutamento de oficiais, operações agressivas e aumento de mortes sob custódia. Imobilização militar dos Estados Unidos no Caribe e impossibilidade de derrubar regime forçam recálculo de Trump sobre a região do Irã. O aspecto militar se alia à pressão de países da região e aliados para a mudança de retórica do presidente americano a respeito de ameaça de ataque, é o que afirma jornal. Já outros destaques também, temos aqui um caso que aconteceu em São Paulo. A irmã de Ricardo Nunes está tratando o alcoolismo e tem transplante marcado para a próxima semana, dizem advogados. A Janaína Reis Miron foi presa após ser identificada por câmeras do Smart Sampa em uma UBS. Ela tinha mandados de prisão pelos crimes de embriaguez ao volante e também lesão corporal. Já outros assuntos também, destaque: uma delegada de São Paulo recém-impulsada é presa por ligação com o PCC. Segundo o Ministério Público de São Paulo, o profissional chegou a atuar como advogada para integrantes da facção em audiências de custódia. E sobre o caso Master, o ministro da Justiça toma posse e se envolve em divergências sobre reunião. Lima e Silva disse que o caso Master foi o eixo do encontro convocado por Lula. Secom o contradisse e negou o que ele afirmou. Aqui diz, por exemplo, que no dia em que tomou posse no Ministério da Justiça, Lima e Silva se envolveu ontem em uma divergência de versões sobre reunião com a participação do presidente Lula. Após esse encontro, o novo ministro disse que o caso Master foi o eixo da conversa chamada pelo petista. Depois, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República contradisse Lima e Silva e informou que o assunto não foi tratado. Aqui explica que essa reunião ocorreu um dia após o ministro Alexandre de Moraes, que estava presente, abriu um procedimento para apurar se houve vazamento de dados sigilosos de ministros da Corte e de seus familiares.
iniciando uma nova frente de investigação sobre a atuação da Receita Federal e do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que é o COAF. Lime Silva, ao ser questionado por jornalistas, ele afirmou que o tema, no caso o Master, foi tratado como eixo. E aqui diz que a SECOM afirma que o ministro estava se referindo ao crime organizado quando falava sobre o eixo da discussão. Na sequência, Lime Silva, em uma nova conversa com os jornalistas, afirmou que provavelmente o Banco Master deve ter sido citado por alguns participantes em algum momento. Outros assuntos em destaque é sobre a folia no Rio de Janeiro, em preparação para o Carnaval. Saiba quais são os megablocos do Carnaval 2026 e o Cordão do Boitatá estreia celebrando os 30 anos. E aqui também temos um assunto que inscrições fenícias na Pedra da Gávea é um dos mistérios mais persistentes do Rio de Janeiro. Com mais de 800 metros de altura, a rocha está entre os maiores blocos de pedra à beira-mar do mundo. Agora, temos mais um assunto internacional, agora sobre o Nobel da Paz. A entrega de medalha de Maria Corina a Trump não significa a passagem do prêmio, reitera o comitê. O presidente americano falou em um gesto maravilhoso e a venezuelana afirmou se tratar de reconhecimento, embora o comitê tenha repetidamente dito que a laurea permanece com a opositora ao chavismo. E nessa imagem a gente pode ver aqui o encontro deste momento e também na entrega da medalha. Voltando ao assunto da CPI do INSS, Damares diz que Malafaia devia orar ao invés de se doer e põe líder da bancada evangélica na mira. A senadora disse que sofreu pressões para que igrejas não fossem investigadas pela CPI do INSS. Essa matéria nos informa que depois de divulgar uma lista com os nomes de igrejas e pastores investigados na CPMI, que é por as fraudes do INSS, a senadora Damares Alves citou a Assembleia de Deus do Amazonas como uma das instituições religiosas que estão no bojo das apurações do colegiado. A igreja e a Fundação Boas Novas são ligadas a familiares do líder da bancada evangélica, que é o deputado Silas Câmara. E procurado, o parlamentar afirmou que a igreja já apresentou as explicações à CPMI e que por este motivo não é alvo de requerimentos no momento. Lembrando que no último domingo, Damares afirmou que a comissão parlamentar tem sofrido pressões de pessoas e instituições que buscam atrapalhar as investigações por terem identificado grandes igrejas e grandes pastores como parte desses desvios ilegais. E ao jornal O Globo, Damares respondeu às críticas do pastor Silas Malafaia, líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, que a chamou de linguaruda por expor a ligação de religiosos com o esquema, sem dar nomes. E ela afirma agora que Malafaia devia orar. Ela afirmou o seguinte: o Malafaia precisa orar um pouco. Eu não submeto minhas ações parlamentares a ele. Além das instituições que divulguei, há ainda menções na CPI à Assembleia de Deus do Amazonas. Mas a instituição já forneceu os dados solicitados que estão sob a análise. E ainda temos outras informações aqui na matéria, que documentos apresentados pelo relator da CPI, o deputado Alfredo Gaspar, ele que é do Partido União de Alagoas, em novembro, mostram que a Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura, que é o CBPA, teria feito pagamentos à empresa Network, que depois foram repassados a parentes de Silas Câmara e empresas ligadas a ele. E ainda de acordo com essas denúncias apresentadas à CPI, parte do dinheiro foi destinada à Fundação Boas Novas, que é presidida por um irmão de Silas Câmara. E a menção à Assembleia de Deus do Amazonas e aos familiares de Câmara foram feitas pelo presidente da CBPA. E os aliados
de Damares e Malafaia afirmam que essa desavença entre eles é antiga e já teria sido intermediada até mesmo pelo ex-presidente Jair Bolsonaro durante o tempo em que Damares ocupou o Ministério dos Direitos Humanos. E Damares afirmou que a eventual participação de igrejas ou líderes religiosos em esquemas de fraude no INSS lhe causa profundo desconforto e tristeza. Mas ressaltou que a CPMI tem um dever constitucional de investigar os fatos com responsabilidade, imparcialidade e base também documental. Temos aqui outros assuntos sobre a pesquisa de NeoQuest. Presidentes da Câmara e do Senado, Mota e Alcolumbre são desconhecidos pela maioria dos brasileiros. Um levantamento mostra que mais de 60% da população não sabe quem são os chefes do Legislativo. E o índice de desconhecimento supera o de nomes como Pablo Marçal e Silas Malafaia. Também temos aqui um destaque sobre um ex-jogador de futebol, as histórias de verão no Rio de Cabeludo, que é um ex-jogador que virou personalidade da internet por comentários hilários durante partidas de vôlei de praia. Outros destaques também, falando agora sobre saúde, é sobre a fruta que ajuda a frear a perda muscular após os 45 anos. Aqui nos explica que essa fruta fornece fibras solúveis que ajudam a regular o apetite e contribuem para um perfil metabólico mais equilibrado. E no caso, a fruta em particular é a ameixa seca. Temos aqui outro assunto envolvendo aí o Banco Master, que é um texto da colunista Malu Gaspar. Denúncia anônima recebida pela Polícia Federal levou à abertura de investigação. A Polícia Federal abriu uma apuração preliminar para analisar material enviado ao e-mail da corporação. E como vimos anteriormente, Damares divulgou igrejas e pastores investigados na CPMI do INSS após a cobrança feita pelo pastor Silas Malafaia nas redes sociais. E Lauro Jardim também escreve em sua coluna o seguinte texto: a decisão de Toffoli e o movimento de desestabilização das instituições que investigam o caso Master. E offshore ligada a alvo da Polícia Federal se registrou no Brasil dias após a liquidação de um banco. E Vera Magalhães escreve em sua coluna: Tarcísio no aquecimento. Ela escreve que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, começou 2026 no aquecimento. Deixado no banco pelo técnico Jair Bolsonaro, demonstra ter ficado descontente com a escalação do time da direita para as eleições e tem dado corridinhas ao lado do gramado para, se chamado, entrar em campo. Agora, outros assuntos é sobre o rubro-negro na área de esportes. O Flamengo lança um novo uniforme para este ano, 2026. Já Nelson Mota também escreve ao jornal Globo sobre um pesadelo americano. A maior democracia do mundo passa por um processo de nazificação baseado no autoritarismo, no poder militar e também no desrespeito à lei e à justiça. Temos aqui outro assunto que sobre Trump: viagens de executivos brasileiros aos Estados Unidos despencam. E ainda, falando sobre agora as redes sociais, mãe que perdeu o filho em desafio do apagão, lidera ação inédita contra o TikTok ao lado de outras famílias britânicas. Esse caso reúne 4 famílias do Reino Unido, tramita nos Estados Unidos e pressiona a plataforma a liberar dados de menores mortos em circunstâncias suspeitas. Agora, temos aqui outros assuntos: que Londres é eleita a melhor cidade gastronômica do mundo em prêmio de plataforma. E um surfista é atacado por tubarão na Califórnia. O animal o arremessa e
quebra sua prancha ao meio. Agora, sobre saúde, temos aqui uma notícia que o estado de São Paulo registra a primeira morte por dengue em 2026. Esse óbito foi notificado no município paulista, próximo à fronteira com Mato Grosso do Sul. Temos aqui outros assuntos sobre o Rio de Janeiro. Piloto de aplicativo tem moto recuperada de assalto, mas veículo desaparece após ser levado para a perícia. Jefferson Francisco dos Santos foi assaltado no dia 2 de janeiro. Teve a sua motocicleta recuperada por policiais militares e desde então tenta descobrir o paradeiro. Também temos outro assunto, que vinhos produzidos no estado terão selo Serra do Rio. Em um caso de violência também no Rio de Janeiro, 2 homens morrem, 3 ficam feridos após tiroteio com policiais militares em Niterói. Carro em que suspeitos estavam colidiu contra um poste. O grupo estava com 4 fuzis e 2 pistolas, de acordo com a polícia militar. Também falando aí sobre o Rio Show, temos uma agenda dos ensaios de rua aos eventos nas quadras. Confira a programação das escolas de samba para este fim de semana. Aqui também nos informa sobre o Espelho Mágico, o musical que conta a história da TV Globo, estreia em março deste ano. Temos também sobre cultura e entretenimento, que Wagner Moura exalta a paternidade e cita a criação dos 3 filhos. Segundo ele, é o que define a sua vida. E Arlete Salles fala da Josefa de Três Graças e também da sua vida aos 87 anos de idade. Também temos um destaque para Isabel Veloso. Últimos dias da influenciadora que morreu aos 19 anos são relatados por médico. Sobre saúde e bem-estar, temos aqui um assunto que picos de glicose após as refeições podem aumentar risco de Alzheimer. É o que afirma um estudo. Há anos, estudos demonstram que condições como hiperglicemia, diabetes tipo 2 e resistência à insulina estão ligadas a pior desempenho cognitivo e demência. Também temos mais um assunto em destaque, que um brasileiro perseguido na pandemia, após comprovar que cloroquina é ineficaz para a Covid-19, é nomeado agora diretor de programa da OMS. O Marcos Lacerda vai liderar o Programa Especial para Pesquisa e Treinamento em Doenças Tropicais da OMS. Temos aqui outros assuntos sobre o café. Especialistas revelam qual é a versão mais saudável dessa bebida. Embora o café forneça antioxidantes e cafeína com efeitos benéficos, a forma como é consumido pode acabar afetando a saúde. Temos também outros destaques para esportes, uma análise. Garotos do Botafogo fazem bonito em vitória contra a Portuguesa na estreia do Campeonato Carioca. Já o colunista Lauro Jardim escreve que a negociação do Flu por Hulk está encerrada. E Romário elege camisa 9 ideal para a seleção na Copa do Mundo e descarta Pedro do Flamengo. Ele afirma que Pedro caiu muito. Agora, sobre negócios e finanças, temos aqui alguns assuntos que, à espera do FGC, investidores do Master viram alvo de golpistas. Aplicativo diz que será possível fazer o acompanhamento da devolução desses recursos, mas infecta o celular da vítima para roubar dados bancários. E o ressarcimento será feito pelo Fundo Garantidor de Créditos. Isso porque os golpistas se passam por FGC utilizando aplicativos e também e-mails falsos. Já na coluna Valor Invest de hoje, nem Petrobras e nem Vale. Veja quem pagou mais de R$12 em dividendos por ação. Aqui nos explica que ações menos capitalizadas disparam à frente de gigantes graças à antecipação dos pagamentos
para aproveitar o período de isenção tributária sobre os dividendos. Ainda falando sobre a economia, que diz que aposentados com consignado do Banco Master podem ter valores devolvidos, é o que afirma o presidente do INSS. A autarquia bloqueou repasses desde setembro e cobra do banco prova de consentimento desses beneficiários. Agora, outro assunto internacional. O diretor da CIA se reuniu com o presidente interina em Caracas. E famílias acusam autoridades iranianas de exigir dinheiro para liberar corpos de pessoas mortas em manifestações. E sobre uma tragédia do Ano Novo, garçonete apontada como responsável por incêndio em bar, no caso, usava capacete que dificultava a visão. Lembrando que essa tragédia aconteceu na Suíça. E a ex-presidente da Coreia do Sul é condenada a 5 anos de prisão por obstrução da justiça. Temos aqui também outros assuntos. População em situação de rua cresce até 187 vezes nas capitais brasileiras em pouco mais de uma década. E segundo os dados, são atualmente 365 mil pessoas em situação de rua. Incidência de raios cresce mais de 250 na cidade de São Paulo no início deste ano. Também temos outro assunto, que uma ex-freira é condenada por agressões e tratamento cruel contra crianças em abrigos católicos lá na Escócia. Agora, no Correio Brasiliense de hoje, temos aqui o assunto: combater as quadrilhas que atuam no Brasil é a missão do Estado, é o que afirmou o presidente Lula. E da Polícia Federal a Papudinha, Moraes redefine custódia de Bolsonaro. E lembrando também que após essa transferência, Michele visita Bolsonaro na Papudinha e agradece à Polícia Federal. E sobre casos de vandalismo, lá no Distrito Federal, temos a informação que 57 ônibus da URB foram atingidos em atos de vandalismo. Essas ações ocorreram em ao menos 6 regiões administrativas e deixam 6 vítimas confirmadas. Já falando sobre saúde pública, epidemia em Caldas Novas pode chegar a Brasília. A avaliação é feita por especialistas. Aqui diz que o prefeito do município goiânio decretou estado de emergência devido à alta de casos de dengue no início de 2026. E veja também quais são os sintomas e como se proteger. Em Minas Gerais, dupla em moto mata homem e cachorro numa parada de ônibus. E prévia do PIB avança 0,7% em novembro, aponta o Banco Central. E sobre a previsão do tempo, calorão predomina no Distrito Federal com temperaturas que podem chegar a 33 graus Celsius. E Anvisa suspende glitter culinário por presença de plástico. Temos também outros assuntos. Inteligência artificial na política, fake news ou a nova sátira digital. Lembrando também que na área da educação, notas do Enem 2025 já estão disponíveis. Infra SA lança concurso com 65 vagas e salários de até R$10,8 mil. Incêndio de grandes proporções atinge comércio em Samambaia. Temos também outros destaques. Uma análise Master Iceberg que ameaça a confiança institucional. Não há caso pequeno quando o caminho do dinheiro se mistura ao poder. O detalhe institucional mais sensível talvez tenha sido a disputa sobre a custódia dessas provas. No Caderno de Cidades, consolidado em Brasília, Prêmio Colunistas Brasília completa 40 anos de existência. Em Vozes Além do Cárcere, mulheres reescrevem histórias na prisão em livro. E adolescente desaparecida no Distrito Federal desde janeiro de 2025 foi encontrada. E chefe da célula brasiliense do PCC
é preso pela Polícia Penal em Samambaia. Aqui informa que o Márcio Adriano dos Santos Nascimento comandava a chamada disciplinas na organização criminosa. Também temos outros assuntos. No Correio Brasiliense, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios quer aumentar a pena de homem que atacou tio e primo de 7 anos de idade. Temos também um destaque para a saúde, que nutricionista explica mudanças na pirâmide alimentar. E ainda falando sobre saúde, mais de uma década de cuidados. Conheça a história do Hospital da Criança. Agora, temos aqui outros destaques, que depois de 7 anos, a sede do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, o Palacinho, é reinaugurada. E GDF abre inscrições para a hackathon focada em transparência pública. E corretor preso por grilagem em Goiás matou um jovem com tiro. E sobre fiscalização, aqui diz que o churrasco cancelado. Isso porque a polícia militar barrou 500 quilos de carvão ilegal na DF-130. Agora, o Correio Brasiliense nos traz aqui alguns dos principais assuntos de política em seu site. Aqui diz que Michele visita Bolsonaro e agradece à Polícia Federal. Sobre as eleições, Ratinho Júnior diz aceitar desafio de lançar pré-candidatura ao Planalto. Aqui diz que o governador do Paraná está no radar do presidente do PSD, Gilberto Kassab, após a indefinição da candidatura à presidência de Tarcísio de Freitas e da aposta de Jair Bolsonaro a seu filho, Flávio, na corrida para o Planalto. E falando sobre esse pacto entre a União Europeia e o Mercosul, o vice-presidente Geraldo Alckmin prevê acordo comercial já em vigor no segundo semestre. Ele espera que o tratado seja assinado amanhã no Paraguai e comece a vigorar na segunda metade do ano. E cobrada por Malafaia, Damares divulga igrejas investigadas na CPMI. A senadora afirma que esses dados citados são públicos e resultam de requerimentos aprovados na CPMI do INSS, que apura fraudes contra aposentados e pensionistas. Também temos aqui, de acordo com a pesquisa Genial Quest, polarização trava a ascensão de lideranças políticas. Recorte sobre lideranças políticas da pesquisa Genial Quest revela que a imagem positiva de Bolsonaro e de Michele entre eleitores é melhor do que a de Haddad e de Geraldo Alckmin. Nos principais assuntos internacionais, Maria Corina Machado entrega a medalha do Prêmio Nobel da Paz para Donald Trump. E sobre os protestos na Europa, por que os países europeus são contra acordo entre Mercosul e União Europeia? A pressão do setor agrícola em algumas nações do velho continente tornou-se um problema para diversos governos europeus. Aqui diz que o impacto desse acordo divide os Estados-membros e a França lidera o bloco do descontentamento. E falando sobre os Estados Unidos, a obscura lei que Trump ameaça usar contra manifestantes no país norte-americano. Trump ameaça invocar a lei de insurreição, que lhe permitiria usar as forças armadas para atividades de segurança pública, a fim de conter manifestações contrárias à ação do Serviço Americano de Imigração. E na Coreia do Sul também temos a notícia, como vimos anteriormente em outros jornais, que o ex-presidente sul-coreano é condenado por tentar impor a lei marcial. A sentença é menor do que os 10 anos de prisão solicitados pela promotoria contra o líder conservador de 65 anos de idade. E o ex-presidente é acusado de excluir funcionários do governo de uma reunião sobre os preparativos para a imposição da lei marcial. Agora, sobre o Brasil, temos aqui
que suspeito de mandar matar jovem após gesto associado à facção é preso. Esse crime aconteceu no Barreiro, que fica ali localizado em Minas Gerais. A vítima foi executada depois de se apresentar como integrante de um grupo rival. Temos também aqui sobre a história do shopping no Brasil, como bebida trocou os modos europeus. E falando aí sobre manifestações virtuais, Roblox defende restrições no chat e condena ameaças de usuários à Felca, que é o YouTube. Em nota, a empresa afirma que essas mudanças foram necessárias para proteger os jogadores mais jovens. E em São Paulo, irmã de Ricardo Nunes é presa ao ser identificada pelo Smart Sampa. A Janaína Reis é condenada por embriaguez ao volante, desacato e lesão corporal. O sistema de câmeras utilizado na captura foi implantado e defendido pela Prefeitura da capital paulista. Falando agora sobre a economia aqui no Correio Brasiliense, temos a informação que a indústria de cerveja vê alinhamento com novas diretrizes dos Estados Unidos. Aqui diz também sobre a alta temporada. A Confederação Nacional do Comércio, CNC, diz que volume maior de estrangeiros deve impulsionar turismo na alta temporada. A entidade projeta um recorde no volume de negócios para o período entre dezembro de 2025 e fevereiro de 2026. E de acordo com os dados do IBGE, vendas do varejo crescem 1% em novembro e tem melhor sequência do ano. Com o resultado, o índice de média móvel trimestral do comércio varejista alcançou uma alta de 0,5% no trimestre. Agora, falando sobre ciência e saúde, temos aqui uma matéria. Presunto é tão cancerígeno quanto o tabaco? E especialista explica. Viral. Lista da Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, a IARC, leva em consideração a existência de evidências científicas consolidadas, não a gravidade aí do consumo. Aqui diz que entre os itens a serem evitados para o consumo estão as carnes embutidas, como salsicha, linguiça, bacon e também o próprio presunto. Outro destaque é sobre a alimentação, o brasileiro que liderou revolução global na ciência dos alimentos. Abre aspas. Ultraprocessados são desenhados para enganar o apetite. Você quer comer sempre mais e mais. O epidemiologista brasileiro Carlos Augusto Monteiro ganhou notoriedade internacional pelas pesquisas que culminaram na criação do conceito de alimentos ultraprocessados, que virou tema de uma série de publicações no prestigioso periódico The Lancet. Também temos aqui sobre o meio ambiente. Outro caso aqui de cientista que trocou a Universidade de São Paulo pela Amazônia para criar fazendas de gado que ajudam a reduzir o desmatamento. Aqui nos conta que no início dos anos 2000, o veterinário Luiz Fernando Laranja Fonseca se mudou com a família para uma pequena cidade no Mato Grosso. Estar longe do seu tema de estudo não fazia sentido, ele conta. E hoje, mesmo de volta a São Paulo, as viagens para a Amazônia e os experimentos com métodos mais sustentáveis seguem como parte agora da sua rotina. E ainda falando sobre saúde, o que fazer em episódios de convulsão, como foi o caso de Henrique Castelli no Big Brother 2026, nos últimos dias. Neurologista Liz Rebouças explica como identificar uma crise convulsiva, quando acionar o socorro e quais as atitudes podem colocar a vida do paciente em risco. Agora, outros assuntos para esportes. Justiça vê indícios de lavagem de dinheiro no São Paulo. E clube inglês entra em acordo com Ryan e venda depende do Vasco. E dono da SAF do Cruzeiro revela valor que aceitaria por Caio Jorge. E Diniz pede
Fico de Rayane garante Verratti nos planos do Vasco. Antes de darmos continuidade com os destaques aqui do Correio Brasiliense, faremos aqui um breve intervalo. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Mais segurança nas ruas para proteger os cearenses. O governo do Ceará trabalha todos os dias para combater a criminalidade em todo o estado. Já são mais de 3.000 novos profissionais de segurança e mais de 2.000 novas vagas em concursos para delegados e investigadores da Polícia Civil e para a Polícia Militar e Bombeiros. A estrutura também cresceu. Novas bases do raio, mais delegacias e viaturas reforçando o policiamento nas ruas. Foram entregues cerca de 3.900 armas e mais de 12.000 equipamentos para apoiar as operações no dia a dia. E com o programa Meu Celular, cerca de 9.000 celulares já foram recuperados. É um trabalho estratégico com inteligência, tecnologia e novas operações. O governo do Ceará não para e segue firme trabalhando para combater a criminalidade e proteger os cearenses. Na TV da Transparência, de segunda a sexta-feira, acompanhe as entrevistas de Edson Silva sobre temas importantes do nosso dia a dia. Agora, no site de notícias da Folha de São Paulo, temos aqui o primeiro assunto. Bolsonaro terá assistência religiosa na papudinha de pastor deputado e do bispo Rodovalho. Tiago Manzoni diz que o ex-presidente seguirá com espírito firme e confiança para suportar as adversidades. Aqui também nos diz que programa financia reportagens sobre ameaças e violência contra jornalistas. Ao menos 5 projetos serão selecionados com representação de cada região brasileira. Em prefeituras de São Paulo, remove publicação com brincadeiras sobre o Big Brother após queixa da Globo. A publicação listava programas da gestão como se fossem participantes do reality. Sobre as eleições deste ano, temos aqui alguns destaques, que Zema diz que não tem medo de número pequeno ao falar de pesquisas para 2026. É questão de nós andarmos o Brasil. Foi o que disse o governador mineiro, que aparece distante de Lula em levantamento. Federação PP União, PL e PT concentram metade do fundo eleitoral de 4,9 bilhões de reais, afirma estudo. O levantamento da Fundação 1º de Maio, ligada à Solidariedade, mostra a estimativa da verba que partidos terão para investir nas campanhas de 2026. E novos fatos sobre o Master reforçam a necessidade de CPI, diz o autor de requerimento. E Lula quer usar a aproximação com Mota para impulsionar a escala 6x1 como bandeira eleitoral. O presidente da Câmara se reaproximou do Planalto em busca de apoio para permanecer no cargo a partir de 2027. Esquerda ironiza a transferência de Bolsonaro e explora o simbolismo da papuda. Os adversários do ex-presidente veem privilégios em condições oferecidas em cadeia no Distrito Federal. E a Michelle agradece à Polícia Federal e visita Bolsonaro na papudinha. A ex-primeira-dama agradeceu a policiais federais por auxílio com medicamentos e alimentação. Também temos um outro destaque, ainda na Folha de São Paulo, que oposição aciona MP por investigação de postagens pró-Tarcísio em perfis, incluindo perfis de fofoca nas redes sociais. Aqui explica, inclusive, que a reportagem cita pagamentos a essas páginas de fofoca para promover a gestão Tarcísio de Freitas nas redes sociais. Agora, no site do Estado de São Paulo, aqui diz que cunhado de Vorquiaro está por trás de fundo que comprou participação da família Toffoli
em resort. A defesa afirma que Fabiano deixou o fundo em 2022 e que este foi liquidado em 2025. O ministro diz Toffoli, seus irmãos e a administração do resort não se manifestaram. E temos outro assunto que o INSS bloqueou o repasse de consignados ao Master após irregularidades, diz o presidente do órgão. Também temos aqui uma análise que decisões de Toffoli e Moraes abrem crise e brecha para anular o caso Banco Master. E o ministro Toffoli tem um novo recuo e autoriza a Polícia Federal a periciar material apreendido em operação. E pastor e CEO, quem é Fabiano, cunhado de Vocaro, preso e solto pela Polícia Federal. Francisco Leali, temos aqui um texto que ele escreve que Toffoli e Moraes criam arca do sigilo no Supremo e lançam sombra sobre a imagem da corte. Agora, mudando de assunto, temos aqui um destaque internacional que trata da intervenção americana, como grupos armados da Venezuela colocam medo na população após a captura de Maduro. A presença de milícias armadas ligadas ao chavismo atua sem um controle policial, impede qualquer possibilidade de manifestação e semeia o medo na população. Outros assuntos também diz que Maria Corina Machado encontra Trump na Casa Branca e diz que lhe deu a medalha do Nobel da Paz. E o presidente interino da Venezuela pede reformas da indústria petrolífera para atrair mais investimentos. E daí Economist escreve o seguinte: no mundo de Trump, fortes tomam o que podem. E por que isso é ruim para os Estados Unidos? Temos aqui uma outra notícia. Delegada de polícia recém-possada ligada ao PCC é presa em São Paulo. E lenda do crime e ousadia absurda, o que diz o juiz que mandou prender essa delegada do PCC. Temos aqui um texto de opinião de Lula. Ele escreve o seguinte no seu texto: Acordo Mercosul e União Europeia prova que outra governança mundial é possível em resposta ao isolamento. E de acordo com o governo, balança comercial entre Brasil e União Europeia foi de 100 bilhões de reais em 2025. Temos agora, na seção de opinião do Estado de São Paulo, aqui alguns textos. O primeiro, a salgada conta do Master para os contribuintes. Prejuízo do BRB prova como decisões temerárias em estatais acabam implicando o ônus direto para o cidadão. Já o segundo texto, os muitos obstáculos da proteção à mulher. A justiça lenta e despreparo expõe distância entre a retórica oficial e a proteção efetiva às mulheres. E o Voa Brasil não saiu do chão, é o que escreve aqui o Estadão. Fracasso do programa que anunciou passagem aérea a R$200 mostra que mágica é só ilusão. Outros destaques, temos aqui sobre saúde, que a proteína C reativa supera o colesterol ruim como principal perigo para o coração. Inclusive, o seu jantar pode estar atrapalhando o controle de peso e também a saúde. Aqui diz que, dependendo do horário e também da composição, a última refeição do dia pode comprometer o funcionamento do seu organismo. Temos aqui na coluna do Estadão de hoje um destaque que papudinha pode ser antessala da domiciliar. Dependerá do quanto família irritar Alexandre de Moraes. Já no Supremo Tribunal Federal de hoje, temos aqui um destaque que o Supremo Tribunal Federal conclui desenvolvimento e encaminha ao CNJ a Plataforma Nacional de Saúde. Aqui nos explica que caberá ao Conselho realizar testes de usabilidade e estruturar a governança do sistema em conjunto com os entes federativos. E aqui também explica que a plataforma centralizará demandas relacionadas ao acesso e à aquisição de medicamentos pelo SUS. Outro assunto em destaque diz que o Supremo determina a transferência do ex-presidente Bolsonaro
para a unidade da Polícia Militar do Distrito Federal no Complexo Penitenciário da Papuda. Ministro Alexandre de Moraes ressaltou que a total ausência de veracidade das reclamações não impede a transferência do custodiado para uma sala de estado maior com condições ainda mais favoráveis. Também temos alguns destaques na Rádio Justiça para esta terça-feira. Debate sobre direito de greve é um dos destaques de hoje. O programa Capital do Rock apresenta um especial com a banda Wet Leg. Também temos aqui que o Supremo veda repasses de emendas parlamentares a ONGs ligadas a familiares de congressistas. O ministro Flávio Dino proibiu repasses diretos ou indiretos a entidades que envolvam parentes de autores dessas emendas. Aqui também informa que o Supremo afasta a cobrança de IPVA de veículos da Embrapa no Maranhão. O ministro André Mendonça reconheceu a imunidade tributária recíproca estatal com base em jurisprudência consolidada da Corte. E o Supremo autoriza a PGR a analisar provas apreendidas em operação sobre o Banco Master. O ministro Dias Toffoli, ele que é o relator do caso, atendeu a pedido da Procuradoria-Geral da República. Agora, um dos principais assuntos em destaque aqui no site da Agência Brasil: Trump diz que apoia o governo palestino de transição em Gaza. Órgão tecnocrático palestino terá 15 membros e será liderado por Ali Saad, ex-vice-ministro da Autoridade Palestina, apoiada pelo Ocidente. E o Ministério quer proteger crianças e adolescentes no Carnaval. E depois dos prêmios, o Agente Secreto está em mais salas de cinema. Também temos sobre a educação, que o governo anuncia ferramentas para orientar candidatos do Enem. Em Venezuela, a venezuelana Maria Corina Machado entrega o seu Nobel da Paz a Donald Trump. Temos aqui mais um assunto, que a Amazônia Sul tem alerta de perigo para chuvas intensas. E a TV Brasil Internacional transmite Festival Pernambuco, Meu País. E por último, na educação, notas do Enem 2025 já estão disponíveis na internet. E esses foram os principais destaques nos sites de notícias aqui do nosso país. Quero agradecer a você que nos acompanhou até aqui. Faço mais uma vez o convite para que você acompanhe a programação completa aqui da TV da Transparência. Muito obrigada e até a próxima.